Então, em primeiro lugar, menos é mais no que diz respeito a número de músicos. Sim. Menos é mais no que diz respeito ao número de músicos atuando. Em primeiríssimo lugar, eu creio, já criei, e depois da pandemia mais ainda, passei a crer que menos é mais no que diz respeito ao número de pessoas tocando e cantando em cada culto nosso. Porque, gente, não é porque a gente tem um grande ministério que todo mundo precisa atuar de uma só vez, no mesmo momento de louvor. Pensa nisso. Eu não sei qual é a sua realidade, qual é a realidade da sua igreja, quantos músicos você tem na sua igreja. Talvez tenha mais, talvez tenha menos. Mas é uma reflexão que você precisa fazer. E talvez você pense, mas minha igreja não tem tantos músicos assim. Mas um dia pode vir a ter. Eu diria até que deve vir a ter. Se houver um trabalho, um investimento a longo prazo nesse sentido. E sim, menos é mais no que diz respeito ao número de músicos. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que acha que, poxa, eu tenho 2 guitarristas na igreja, eu tenho 2 tecladistas, temos 8 cantores. Tem que estar esse povo todo de uma vez no mesmo culto. Não precisa, gente. Não precisa. Menos é mais. Quando a gente usa menos, a gente tem um som mais limpo. Ó, já está afetando o som. Coisas que muitas vezes a gente coloca, atribui culpa ao irmãozinho que está lá na mesa de som. Muitas vezes tem uma carga de culpa aí na nossa execução musical. Eu, mais do que ninguém, amo uma instrumentação maior. E eu gosto pra caramba, por exemplo, de 2 guitarras. Dependendo do repertório entoado, eu acho que faz muita falta quando um guitarrista tá fazendo algum riff, um solo, tem uma guitarra base segurando, ou às vezes uma música que tem violão e guitarra. Eu sinto falta pra caramba. Assim como 2 teclados, um fazendo órgão e outro piano, ou fazendo cordas e outro piano. Eu gosto disso. Mas vamos ser sinceros, na nossa prática musical na igreja, muitas vezes isso não é necessário. No in loco mesmo, você pode ter um som muito mais limpo, muito mais clean. Você pode ter uma execução musical muito melhor quando você reduz esse número de músicos. E digo mais, por isso que eu falei da pandemia. Muito mais ainda em transmissões ao vivo, gente. E transmissões ao vivo já são uma realidade. A menos que a sua igreja tenha decidido que uma vez que os cultos presenciais voltaram, nunca mais vai transmitir nada, as transmissões ao vivo já são uma realidade. Já eram antes disso e se tornaram ainda mais, até em lugares que não eram. É uma forma maior de evangelismo, é uma forma de alcance maior do que os nossos ministérios, enquanto igreja local, fazem para o mundo, para outras comunidades. É registro da nossa história e tudo mais. Então pensa, se no in loco ter muito músico ali soando tudo ao mesmo tempo já é complicado, imagina em gravação. Imagina o seguinte quadro. Tá aqui um tecladista no piano. Playing, glang, 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 glang. Aí um outro no órgão. Aí um violão. Ainda tem um guitarrista. Você deve achar lindo. Tá um swing lá, você tá tocando, tá coisa linda. Quando você for ouvir a gravação. Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor. Tá tudo desencontrado. Porque no estúdio de gravação não foi cada um de uma vez, gravando com clique. Dependendo da sua igreja, talvez você faça música ao vivo com clique. Já passei por essa experiência, né? E até recomendo que se com o tempo você tiver estrutura para isso, é legal. Mas mesmo assim, você tá no ao vivão lá, com uma série de interferências externas, às vezes o retorno de um não tá tão bom quanto o do outro. Imagina isso tudo gravado para todo mundo ouvir, eternizado no YouTube da sua igreja. Fica trevoso, fica tenso, né? Mesma coisa para cantores. Eu amo música vocal. Quem me conhece de perto sabe disso. Eu sou arranjador vocal, gosto de fazer arranjo pra música a capela. E eu gosto pra caramba de ter aquele back poderoso, assim. 8 pessoas, por exemplo, que foi o que eu até falei aqui. 8 pessoas num vocal de igreja eu acho fantástico. Fantástico, porque mesmo que um desses não seja back, seja solo, seja a sua igreja um local onde os solistas se revezam, ou de repente é sempre o mesmo solista, enfim, não importa. Naquela canção ali o cara tá fazendo solo. Eu amo isso. Mas, gente, pra você ter 8 pessoas cantando, você tem que ter uma baita estrutura na sua igreja. De microfones bons, de uma boa mesa de som, uma boa qualidade pessoal, porque não é todo técnico de som que consegue equilibrar bem 8 vozes cantando. Então, gente, menos é mais. 4 é 4. A cada domingo, 4 canta, no outro canta. Você ainda vai ter aí revezamento. Ai, quer dizer que nunca então nós vamos poder usar a força total? Pode, eventos importantes aí. Sei lá, um congresso, a igreja tem uma conferência um fim de semana. Naquele fim de semana aí, força total. Aí tem toda uma passagem de som mais especial, né? Uma coisa diferente. Durante a semana, na quinta-feira, à noite, um horário só pra passar o som. Aí na sexta-noite tá tudo passadão lá. O fim de semana inteiro, legal.
Mas nós não precisamos e não podemos, eu diria, não devemos fazer dos nossos cultos, cada culto, uma gravação de DVD. Porque essa não é a realidade nem em mega church. Nem em igrejas como Hillsong, Lagoinha. É assim, gente. É só você ver a transmissão dos cultos deles. Se você vir a transmissão dos cultos do Hillsong, embora muito maior do que a maioria das igrejas no mundo, ou Lagoinha, para usar o mesmo exemplo, né, aqui no Brasil, mas perceba que eles não têm a mesma quantidade que eles têm em DVD. DVD é uma situação específica, gente. É um momento festivo, tá? É um momento diferente. É um momento completamente diferente. Então, eu diria que menos é mais no que diz respeito ao número de músicos.